Vocês pediram, vocês clamaram, uma multidão veio na minha porta pedir a volta deste nobre e importante canal. Tá bom, tirando a proporção do exagero, em que pouca gente pediu de fato a volta desse canal, eu senti uma necessidade de voltar. No último vídeo que eu fiz sobre a Safo, eu tinha dito que eu estava envolvido em 2 projetos, um infelizmente ainda não a gente pausou, e o outro em breve eu vou poder comunicar. Este vingou, esse tá muito legal e em breve eu vou poder falar mais sobre ele. E para comemorar essa volta, eu tive a oportunidade de ter uma das conversas mais incríveis que eu já tive com o Rubens Figueiredo, professor e tradutor aqui do Rio de Janeiro. Para quem não tá reconhecendo o nome, ele é simplesmente o tradutor de várias obras do russo, incluindo boa parte das obras do Tolstói, como Ana Karenina, Guerra e Paz, Ressurreição. Ele topou falar comigo sobre o novo livro dele, lançado pela editora Todavia, ano passado, As Novelas Completas de Tolstói. Foi lançado no finalzinho de 2020 e foi assim algo essencial para o mercado editorial brasileiro, porque essas 4 novelas, embora elas eram vendidas separadamente, você vai encontrar pela editora 34, por exemplo, uma puta editora, esse material aqui vendido separadamente, mas aqui elas estão compiladas na íntegra, com uma apresentação em cada uma das novelas do Rubens, explicando o contexto histórico, o momento da vida do Tolstói, qual foram algumas decisões de tradução que ele teve, e ele topou conversar comigo aqui pela maravilha do Google Meet, um pouquinho sobre como foi esse processo. Eu elaborei algumas perguntas. Antes de mais nada, eu queria muito agradecer ao Vinícius e ao Orlando, esse casal de amigos que eu amo tanto. Um beijão pra vocês por terem ajudado, ter feito essa ponte e ter conseguido essa conversa que foi tão importante pra mim, cheia de conselhos muito valorosos, e eu espero que vocês gostem. Só para contextualizar, essas 4 novelas, elas foram escritas num hiato de num tempo de mais ou menos 40 anos da história do Tolstói. E elas são Felicidade Conjugal. A segunda novela é A Morte de Ivan Ilitch, a mais famosa delas aqui. O último, que talvez é o mais polêmico, que praticamente chegou a ser quase proibido de ser publicado na França e foi proibido de ser publicado em muitos países, inclusive os Estados Unidos, é Sonata Kreutzer. E o último, que esse no momento não se encontra vendido separado, é o Padre Siergue. Algumas vezes já foi lançado como Padre Sérgio. E então, eu espero que vocês gostem, espero que vocês curtam. O vídeo tem toda essa estética da internet, tem pixel, tem uma imagem um pouco distorcida, mas eu espero que vocês gostem. A conversa com o Rubens, ela é mais do que essencial, ela é muito enriquecedora. Então fiquem aí com esta conversa. E eu queria que tu se apresentasse um pouquinho para quem... Eu acho que quem acompanha o canal já te conhece, dada a sua grande importância hoje no Brasil, no mundo dos livros, mas que tu pudesse explicar um pouquinho, se apresentasse aqui pra gente. Isso é me apresentar, mas isso é... eu sou... Tenho 65 anos praticamente, daqui a pouco. E trabalhei durante 30 anos como professor do ensino noturno, para o nível médio, fundamental. Também fui professor durante 9 anos no ensino diurno no Colégio Militar, na década de 80. Também fui... E também escrevi uns livros e sou tradutor. Em 91, comecei a fazer tradução e nunca parei. Então, eu já tenho aí 30 anos, né? 30 anos fazendo tradução, nunca parei. Traduzia no inglês. E aí, a certa altura, surgiu, por um acaso, a oportunidade de traduzir do russo, porque eu sou formado na UFRJ em língua russa. Entendi. Fiz a graduação e uma pequena pós-graduação. Depois abandonei, por ser como trabalhar naquilo, nos anos 80,
posteriormente apareceu uma oportunidade, uma série de circunstâncias, não cabe aqui entrar em detalhes. Eu já tinha prática de tradução do inglês, e resolvi, nos finais de semana, retomar o russo, o estudo do russo, e para fins de tradução, específico para fins de tradução de livro. E assim foi. Né? Mas Porque eu também percebi. tá sendo um pouco modesto na questão de sou apenas um tradutor, não? Porque, por exemplo, antes da gente começar aqui, hoje o senhor é um dos grandes nomes da tradução do russo, né? Tendo traduzido Guerra e Paz, inicialmente pela Kozak Naif, agora pela Companhia das Letras, Ana Karenina, Ressurreição, ambos do Tolstói. Traduziu Crime e Castigo do Dostoiévski pela Todavia. Me corrija se eu estiver errado. Os contos completos do Tolstói pela Companhia das Letras. E agora, recentemente, que é o livro que a gente vai falar, é essa joia aqui, que é as novelas completas do Tolstói, lançado pela Todavia no final do ano passado, final de 2020. E é sobre ela, então, que a gente vai falar um pouquinho hoje. Beleza? Beleza. Eu mandei anteriormente para o Rubens algumas perguntas só para situar um pouco a nossa conversa e a gente vai margeando um pouco sobre ela. Eu dividi essa nossa conversa em duas partes. A gente falar da obra em si do Tolstói e a tradução, de como foi esse processo, do teu processo de tradução. Fiquei muito curioso. Essa ideia de fazer as novelas completas do Tolstói, ela foi uma ideia sua ou partiu da editora Todavia? Deixa eu explicar uma coisa. Primeiro a gente tem que discutir esse conceito de novela, tá? Porque é um conceito muito difuso, muito vago, não existe uma definição que permita distinguir essa forma literária. Porque nós temos bem definido, de um lado, o romance e, de outro lado, o conto. Há uma faixa intermediária aí onde se situa algo que as pessoas hesitam em chamar de romance, hesitam em chamar de conto, e aí se enquadram as novelas. Não há uma definição assim estrutural, formal, técnica. Aí existe uma aproximação quantitativa apenas para permite classificar algo como novela. Eu fiz, como você lembrou aí, a tradução de 3 romances grandes, os 3 mais extensos romances de Tolstói: Guerra e Paz, Ana Karenina e Ressurreição. Em seguida, eu fiz a tradução dos contos completos de Tolstói. É um livro, eu considero uma coisa espetacular, são quase 2.000 páginas. Contos. O conto foi a forma literária que ele começou a escrever e em que ele morreu escrevendo. Tá? É preciso ter isso em mente. Que a gente lê muita coisa sobre Tolstói aí que é mero clichê, lugar comum, não corresponde aos fatos, a datas, a nada. Mas é uma espécie de lenda, uma espécie de doutrina que se criou a respeito de Tolstói para fins comerciais ou quaisquer que fossem, e não corresponde aos fatos. Então ele sempre escreveu contos prioritariamente. Romances grandes, que são esses 3. Nós temos ainda 2 romances menores, que são os Cossacos e Radim Murat, escritos no intervalo aí de, vamos dizer, aí de 50 anos, praticamente. E nós temos os contos, que são uma infinidade de contos. Tá? Esses 4 textos aí ficam numa faixa intermediária. Alguém poderia pegar aquele meu livro de contos completos e dizer: não, mas esse conto aqui é uma novela. Bom, tudo
bem, fica ao gosto do freguês. Eu apenas, quando fiz o livro de contos, considerei que aqueles que tinham algo como mais de 60 páginas, então já ficaria difícil chamar de conto. Entendeu? Por isso é que esses 4 ficaram de fora daquele livro. Entendi. Como eles ficaram de fora do livro, na minha cabeça sempre perdurou a intenção de, vamos reunir essas novelas num outro volume, para dar assim continuidade à publicação da obra, do conjunto da obra desse escritor, né? Que é sempre lido de forma fragmentária, desconexa, e o que dá margem a muito mal entendido. Então, essa é a origem deste livro. É uma espécie de lacuna que ficou nos meus trabalhos anteriores. Entendi. Não, mas é bem importante, porque realmente, para mim, eu não estava entendendo direito. Eu acho que para a parte dos leitores, embora tu colocou uma apresentação na frente de cada novela, é interessante essa diferença de como o quão é bem definido um romance e o quanto a novela fica perdida no meio dessas definições. Até no campo acadêmico não há um consenso exato, mas então agora ficou mais claro para mim. A outra coisa que eu queria colocar assim, que aí agora do ponto de vista de leitor, né, foi a simplicidade do texto do Tolstói, que ela permeia todo o livro numa simplicidade bastante... daria para dizer que talvez essa simplicidade é uma das características dele? Eu diria que sim. Eu acho que isso tem um motivo. Essa sua impressão de simplicidade é justa, parece, porque ele escreve como se estivesse formulando perguntas para si mesmo. O processo intelectual do Tolstói é prima do questionamento. Né? Então, quando nós lemos uma frase, um pequeno conjunto de períodos de Tolstói, a gente está lendo ali uma tentativa de responder a uma pergunta, uma formulação de uma pergunta e sua resposta, uma nova pergunta que surge daquilo, ressalvas a essa pergunta, objeções, ressalvas a essa resposta, perguntas novas que nascem dessa resposta, dessas ressalvas. Essa é a dinâmica. A dinâmica é uma espécie de motor da prosa dele, da estrutura dos livros, da própria atividade intelectual do Tolstói no conjunto. Tá? E isso é o que eu percebi no trabalho de tradução, uma vez que esse trabalho nos permite uma leitura muito detida, muito cuidadosa de cada trecho, de cada detalhe, e ela está em franco contraste com as ideias ainda predominantes a respeito desse autor, tá? Que insistem em dizer que ele formula uma doutrina, algo assim. Isso aí é fantasia, não passa de fantasia. Agora, por que é claro? Porque é um pensamento objetivo, é um pensamento concreto. Se ele se permite enveredar os meandros das contradições, dos conflitos da vida mental, da vida interior do nosso pensamento, e ele faz com muito ímpeto, mas, por outro lado, isso é sempre contrabalançado com uma presença do mundo objetivo, concreto. Tá? É como se nós tivéssemos aqui dois elementos, duas dimensões que estão testando uma a outra constantemente.
isso permite a clareza, porque uma contrabalança a outra, uma pressiona a outra e não permite que se perca em si mesmo, entendeu? Então, essa eu acho que é uma da clareza dele, da escrita dele. O que é interessante, no entanto, é que essa... Outra coisa, perdão, antes de eu dizer o que eu ia dizer, Sim. outro fator da clareza é que ele sempre sabe muito bem do que está falando. Ou seja, aquilo que ele está falando é algo que ele já questionou e que ele está questionando quando escreve. Ele vai reescrever. Tudo o que ele escreveu foi reescrito, corrigido de uma maneira impressionante. Basta ver os manuscritos e tal. Veja no caso dessas novelas. Cada uma delas tem várias versões completas, sem contar os trechos, sem contar as provas que foram corrigidas. É tudo muito revisado, questionado, reformulado. Tá? Uma delas, né, a sonata a Kreutzer, o senhor coloca aqui na apresentação que ela teve 9 variações que ele ficou corrigindo ao longo da vida. Teve 9 versões completas. Tá? Porque você tem que imaginar o seguinte: você escreve um texto, normalmente você pega e começa a cortar e fazer emendas. Mas o Tolstói, além de fazer as emendas, ele reescrevia tudo do início ao fim, mudando situações, personagens, e fazia isso várias. Em todas essas novelas que estão ali, é esse processo. No caso da Sonata Costa, nós temos 9 versões completas. Existem arquivadas 9 manuscritos completos. Nas outras, alguns se perdem. Então. Isso aí é para você ter ideia. Aí você fala, é muito claro o que ele diz. Isso é fruto de um esforço braçal de escrever e reescrever, e de um esforço intelectual de questionar a si mesmo. Tá? Mas eu ia dizer um detalhe, que a despeito dessa impressão geral de clareza, isso não impede que Tolstói construa, elabore períodos muito complexos. Complexos não para o entendimento, tá? Porque são períodos muito coesos, coerentes, amarrados, estruturados, mas são complexos pela quantidade de informações que ele vai incluindo naquele período. Essas simples frases. São frases de 70, 80 palavras, construídas com orações que formam paralelos e paralelismos. É tudo muito estruturado. Isso contribui para a clareza, mas muitas vezes sem abrir mão de uma complexidade, tá? que se concretiza na forma da quantidade de informações que estão ali. Tá? Eu ia até daí já puxar para essa questão que o senhor levantou aqui, que eu acho bastante interessante, é que aí já me puxa para a próxima, é que essas informações ali contidas, elas refletem também os períodos em que ele, quanto ser humano, está passando na sua vida privada e quanto o que está acontecendo na Rússia, né? Porque aqui nas apresentações incríveis que o senhor fez aqui antes de cada uma das novelas, a gente percebe que essas 4 novelas elas acompanham quase 40 anos de vida pessoal do Tolstói. Então eu queria, se o senhor puder dizer, mais ou menos o que estava acontecendo na Rússia desse processo, desses mais ou menos 40 anos, e até na vida pessoal, né, do casamento dele com a Sofia, e que sempre muito tumultuado, até eu acho que é o Sonata a Kreutzer que ele dedica a ela, o que ele entrega a ela,
e que reflete também muito, eu acho que, do momento do casamento dos dois, que já estava começando a dar uma balançada. Então, se o senhor puder contar mais ou menos qual era o período da Rússia e da vida particular do Tolstói durante essa escrita. É, a Rússia, nessa época nós tínhamos ali o Império Russo. Era uma monarquia em que a Igreja Ortodoxa exercia um poder enorme, controlando assim, cargos de posições de grande poder na estrutura do Estado, no regime político. Tá? É preciso entender que essa situação histórica da Rússia é voltada por esses duas instituições, a monarquia e a Igreja Ortodoxa. Então, em geral, as pessoas, os comentaristas gostam de esconder a Igreja como se ela não tivesse existido, mas ela existia e era fortíssima. Ela tinha um grande poder sobre o regime político, sobre as posições do Estado. Além disso, no ponto de vista econômico, o Império Russo estava passando, nesse período da vida do Tolstói, por uma fase mais aguda da expansão capitalista. Significa a introdução de relações econômicas e sociais capitalistas num país que tinha uma estrutura agrária, que remonta a uma fase histórica pré-capitalista. Os próprios pilares institucionais que eu mencionei, a monarquia e a Igreja Ortodoxa, em si, elas têm origem em formas históricas pré-capitalistas. Então, nós temos, de um lado, a formação de uma sociedade burguesa nova, com relações econômicas e sociais capitalistas, de outro, a predominância de estruturas pré-capitalistas, no caso, está a Igreja, a monarquia e a economia agrária. Quando eu falo da economia agrária, eu digo, é bom lembrar, nessa época, em 1861, por exemplo, o regime de trabalho, rua, agrário, russo, predominante era a servidão. E em 61, o governo, o regime, suspendeu a servidão para ampliar o regime de trabalho assalariado, né? Que deu mais impulso ainda à expansão das relações capitalistas. Né? Então, e no conjunto, a par disso, ocorria um processo de urbanização. Quer dizer, massas camponesas sem trabalho, em função dessa mudança do fim do regime da servidão, procuravam as cidades em busca de trabalho, porque eles não tinham mais serventia no campo. E a urbanização também é uma marca nas relações sociais e culturais da época. No conjunto, eu diria o seguinte, que esse período do Tolstói é marcado por uma reação cultural traumática diante da expansão das relações capitalistas. Essa reação se manifesta de várias formas, em várias direções, de várias origens. E, então, é um período de transição e de choque, e de transformação cultural, social, etc. A literatura em si tem um papel nessa história. Por quê? Várias pessoas observam assim, mas a literatura na Rússia tem um peso extraordinário, como tantos escritores brilhantes se concentraram em pouco tempo num local só. Isso aí é fruto de uma condição singular daquele país, das condições singulares daquele país. Estava muito longe de ser um país como o Brasil, por exemplo, um país que colônia, com escravidão, etc.
estava muito longe, porque a Rússia nunca foi uma colônia. Sempre foi um país independente, autônomo, então, e a partir de Pedro Grande se constituiu como um império, com um desenvolvimento acelerado. O desenvolvimento econômico e social da Rússia sempre se caracterizou por impulsos assim, repentinos e muito acelerados de desenvolvimento, concentrados em épocas curtas, entende? Mas muito acelerados. Então, as transformações são sempre traumáticas. Não é um desenvolvimento gradual. Eu também nem sei se existe isso. Sim. Se você for olhar a Revolução Industrial na Inglaterra ou a formação do capitalismo nos Estados Unidos, é tudo muito brutal e tudo isso é brutal também. Não tem nada de pacífico. Mas no caso da Rússia é curioso porque esse processo é acompanhado por um questionamento dos seus intelectuais, o envolvimento contínuo dos intelectuais. E isso decorre de uma expectativa da população. A população espera dos intelectuais, cobra dos intelectuais uma resposta aqui. Entendeu? Isso é uma coisa singular na Rússia. Em parte porque, talvez, pressentissem que o seu país, que era tido como atrasado por eles mesmos em relação aos países da Europa ocidental, a Inglaterra, a França e a Alemanha, precisava alcançar o desenvolvimento daqueles países. Porém, parecia que era mais rápido alcançar esse desenvolvimento, alcançar aquele estágio na esfera cultural do que na esfera econômica. Ou seja, eles poderiam produzir uma cultura igualmente valiosa, importante, reconhecida, né, antes de constituírem uma base material econômica equivalente. E nisso estavam certos. Estavam certos, porque de fato era era mais viável. Isso chama a atenção para o seguinte, que países como a Rússia, que estão, de alguma maneira, na periferia da evolução capitalista, precisam procurar caminhos próprios para o seu desenvolvimento. Não podem reproduzir aquele caminho. E nisso os intelectuais estavam muito certos, né? A literatura fazia parte desse esforço. Eles precisavam se apresentar como um país que, assim, merecedor de apreço, merecedor de respeito. E pelo caminho da arte, tal, eles poderiam fazer isso. Bom, além disso, quer dizer, isso aí era em relação ao exterior. E em relação a si mesmos também, né? Eles passariam a se respeitar mais em função do valor da própria cultura que produziam. Isso respinga nele, né? Isso respinga no próprio Tolstói. Totalmente. Mas, além disso, é o seguinte, eles perceberam que a arte e a literatura tinham o potencial de questionar a realidade. Entendeu? Que em outros países não estava tão aprofundado, não tinha raízes históricas tão bem definidas como tinha lá. Então agora, para a gente falar um pouco do processo da tradução, o Paulo Ronay, que é um grande teórico da tradução, que merece sim um vídeo meu futuramente falando sobre ele vai dizer que a tradução, o tradutor, né, ele vai sempre ter que escolher uma perda. A tradução ela vai perder algo, seja a cor local ou a fluidez, a clareza e tal. E nesse processo do russo, que é um idioma muito diferente do português brasileiro, como foi que tu direcionou o teu trabalho nesse processo de perda? Não, bom, aí no caso é justa essa ideia. Eu acho que realmente tem que fazer uma série de escolhas. A minha escolha é que o mais importante é o efeito geral da leitura, tá? Não são os pormenores, assim, isoladamente. Pode pensar, mas qual é a diferença entre o efeito geral e os pormenores? É muito simples.
O efeito geral é um pouco fruto de uma quantidade de pormenores. Tá? Então, se você permitir que permaneça no seu texto alguns elementos estrangeiros não é palavra estrangeira, mas alguns elementos que remetem de forma direta ao original, tá? Já serão informações suficientes para que o leitor tenha em mente e tenha vivo na mente que aquilo não é um texto brasileiro, não se refere ao seu mundo contemporâneo, ao seu país. Bastam algumas, você escolhe as mais relevantes, os elementos mais relevantes por local para serem preservados. Mas o principal é que a leitura tem um efeito contrário, um efeito de proximidade. Tá? Para a gente não parecer que está fazendo um esforço gigantesco para ler aquilo, porque tem que ler com naturalidade. Aí vão a sério, vão criticar, isso é familiaridade, é estranhamento, uma série de teorias, muito bem. Mas na prática, as duas coisas não são incompatíveis, nem na tradução, nem na composição de um texto original. Tá? A tradução não é uma exceção, na minha maneira de ver, a tradução não é uma exceção nesse conjunto de atividades que nós chamamos de linguagem. Tudo que nós fazemos em relação à linguagem constitui um conjunto, tá? Um conjunto que está conjunto porque todas as suas manifestações estão unidas em torno de um elemento central que é a própria língua. A tradução não é uma exceção nesse conjunto. O que se passa na tradução se passa também no resto. A perda de informações não se passa só na tradução. Quando eu estou aqui falando para você, eu estou perdendo informações que eu gostaria de incluir. Tá? Eu tenho que escolher uma coisa e deixar a outra de lado. É o mesmo processo. Então, a tradução não é uma exceção. Tá? Esse é um ponto que eu gosto de visitar. Essa é a minha visão. Mas no caso do literário, assim, no caso do histórico, por exemplo, o que ocorre? A gente vai, à medida que a gente vai lendo, vai tentando traduzir, você vai percebendo quais são os elementos que são mais importantes, que são aquelas informações cruciais. Aí você tenta manter aquilo, em termos de linguísticos. Tá? Era exatamente isso que eu ia te perguntar agora para a próxima pergunta, daí que bom que tu já entrou ali, porque o Paulo Ronay, ele também fala o seguinte, ele pega a etimologia da palavra tradutor, que vem do latim, que seria guiar alguém pela mão de um lugar ao outro. E basicamente o trabalho que o senhor fez foi pegar na mão do Tolstói e guiar ele para o universo do português brasileiro. E aí eu ia justamente perguntar, como é guiar o Tolstói pela mão na nossa língua? Não, é isso. Você vai, na tradução, você vai transpor um texto que está num outro idioma para o português. Essa transposição tem uma série de mediações aí, uma série de processos no meio do caminho, que são normais, que não são estranhos à nossa atividade comum de falar, pensar, ouvir, ler, escrever. Não são novidades, entendeu? Elas podem aparecer um pouco mais em primeiro plano, mas é a mesma atividade, não são estranhas a nós. No caso do Tolstói, eu percebi o seguinte, que alguns elementos da sua maneira de escrever eram importantes para ele, importantes para a estrutura da atividade intelectual, dos questionamentos que ele desenvolvia. Um deles era o paralelismo, as estruturas sintáticas em paralelos, de formas paralelas. De um lado isso, de outro aquilo, tanto assim, tanto assado, primeiro isso, segundo aquilo, terceiro ou seja, e vai assim. Essa é uma maneira que ele escreve não por acaso, nem por convenção retórica.
existe um motivo para isso, existe uma intenção consciente. Então, essa intenção consciente é redundante, né? Enfim, existe uma escolha consciente dele para fazer isso, tá? E deliberada, e que se estende ao longo de décadas, se aprofunda. Então, meu papel como tradutor, como alguém que transpõe de uma língua para outra, um autor, eu achei, seria, por exemplo, preservar isso, já que é perfeitamente viável em português. O preço, alguns períodos ficam mais longos. Como resolver? Não há problema. Depois você relê o período em português e faz as alterações necessárias para que alterações que eu digo não do principal, da estrutura básica, mas assim, pequenos acréscimos. Você vai pondo termos de palavras de cunho sintático para que aquilo fique em português mais fluido, mais coeso. Em português, porque isso já está. Entendi. Percebe? Então, como se disse, quando a gente transpõe básico de português no russo, alguma coisa se perde. Mas uma das coisas que pode se perder é essa impressão de coesão. Entendi. Então, nós temos que manter essa impressão de coesão. E dentro... Desculpa. Diga. Não, é que daí eu já ia puxando aqui, que dentro de todo esse trabalho que dá, até na parte depois de revisar, quanto tempo mais ou menos o senhor demorou para fazer a tradução dessas 4 novelas? E aí uma curiosidade também, quanto tempo demorou Guerra e Paz? Só para a gente entender a diferença ou não de 2 obras que têm um volume considerável. Não, olha só, o pessoal gosta muito de perguntar em tempo, tá certo? É justo. Então. É justo. Agora, o tempo... É curiosidade de leitor, é curiosidade de leitora. Eu sei, normal, e as vezes perguntaria a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Mas é que eu digo, eu fiz essa pequena introdução, porque a minha resposta não vai ter nada de espetacular. Porque é o seguinte, nosso dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias, a gente tem que dormir, tem que comer pororó. Agora, no resto do tempo, você escolhe o que você faz. Eu trabalho. Eu gosto de trabalhar. Eu não fico à toa. Então não tem fim de semana, não tem feriado, não tem nada disso. Trabalho. Não quer dizer que eu seja um monge, um cacete, nada disso. Eu faço as coisas ao ritmo, mas eu, em casa, trabalho. Tá? O nosso trabalho tem essa capacidade de desenvolver, de evoluir, de produzir um resultado. Então, eu fiquei, no caso do Guerra e Paz, a editora da época me permitiu ficar 3 anos trabalhando. Tá? 2.000 páginas, complicado, eu casei. Tudo bem, foi bom. Mas eu não fiquei esses 3 anos só fazendo, eu acabei fazendo uma coisa ou outra nos intervalos assim. Talvez pudesse ter feito em menos tempo. Mas a editora me deu 3 anos. Foi um prêmio, foi assim, uma sorte que eu tive. Uma sorte poder traduzir todos esses livros. Pura sorte. Tá? Mas eu tive, então aproveitei, não deixei ninguém na mão, fiz o trabalho. Agora, nas novelas, como você vê, são textos mais curtos. Eu não me lembro mais quanto tempo eu fiz, eu esqueci. Não. É um tempo normal, assim. Tempo normal. Nada extraordinário, entendeu? Entendi. Agora, se eu pegasse esses textos, qualquer um desses textos, hoje, de novo, eu acabaria fazendo uma série de mudanças normais. Isso aqui podia ficar assim, podia ficar assim. É porque o trabalho do tradutor ele é um trabalho que ele não para, né? Vai ser sempre crítico, até como o próprio escritor, como tu mesmo citou, né? O Tolstói vivia reformulando o trabalho dele, o tradutor vai também reformular o trabalho dele na medida do tempo, sabe?
Aí depois que der publicado, você É. só vai poder fazer de novo se alguém republicar em outro lugar, e aí se der a chance. Pois é, então, vamos então, o nosso tempo chegou aqui no fim. Ah, foi muito, muito incrível poder conversar contigo, tanto para mim, sabe, como enriquecimento pessoal, quanto que eu vejo que hoje em dia as pessoas estão muito se perguntando sobre tradução, né? O leitor brasileiro, ele cada vez pede mais por traduções diretas, ele questiona mais os tradutores, ele questiona a qualidade das traduções, então poder conversar contigo sobre isso para elucidar um pouco de um trabalho tão incrível como foi toda a obra, né, que o senhor já traduziu do Tolstói. Eu esqueci também que tem o Juventude e Adolescência pela também Todavia, né, do Infância, adolescência e juventude. Infância, Adolescência e Juventude também do Tolstói. Esses são aquisições futuras minhas assim que eu consegui, mas eu quero muito, muito montar a minha coleção Tolstói aqui, que já começou. Mas Rubens, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por esse momento que foi muito, muito rico para mim. E eu tenho certeza que vai ser para todo mundo que estiver assistindo a gente. Tá bom? Muito obrigado. Nada, nada. Boa sorte para vocês todos aí. Obrigado.